Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Palavra do Senhor até aqui. Davi, o autor desse salmo, era um homem acostumado à aflição. Quando nós lemos a história de Davi, nós percebemos o tipo de aflição que esse homem passou. Davi enfrentou inimigos ao seu redor, desde Saul, que o perseguiu por causa da inveja, até o seu filho Absalão, que o destronou. Nós vemos Davi enfrentando inimigos por todos os lados. Nós vemos Davi enfrentando as pressões naturais do reino, da função que ele exercia como rei de Israel. Nós vemos Davi em sua luta constante contra o pecado. Davi não era muito diferente de mim e de você. A nossa situação é semelhante à de Davi. Nós temos, meus irmãos, uma dificuldade nossa mesmo, de manter o coração sereno, o coração tranquilo, diante de toda agitação. Eu creio, você passa uma semana atribulada, você passa uma semana agitada, talvez não uma semana com tantos problemas, mas uma semana com tantos desafios. Você é alguém que acorda cedo, que enfrenta trânsito, que tem que cuidar de filhos, levar filho para a escola. Você é alguém que volta para casa e tem de conciliar os seus papéis de mãe, de esposa, de marido, de pai, de filho. A vida é agitada. Você talvez também entenda o que é a aflição da vida que você vive. Parece que a vida da gente, algumas vezes, é como esses furacões que estão assolando os Estados Unidos. Aquele vento tempestuoso que passa derrubando tudo ao redor. Mas o interessante desse furacão é que existe um lugar no meio do furacão que é tranquilo, que é chamado de o olho do furacão. Quando o furacão ele passa por você, ele passa pela casa onde você está, no meio dele existe um lugar de calmaria, existe um lugar sereno enquanto tudo mais está indo para os ares. Eu quero hoje pensar com você qual seja o olho do furacão. Eu quero encontrar com você o olho do furacão de sua vida, aquele lugar de serenidade, aquele lugar onde você encontra paz, mesmo quando tudo em volta está tão tumultuado, tudo está tão abalado. Esse salmo, Salmo 62, ele é um chamado ao espírito sereno, ao espírito tranquilo, confiante no caráter soberano de Deus. E qual é o segredo para um coração tranquilo? Qual é o segredo para a serenidade, mesmo no meio das tribulações? Por isso eu chamei esta mensagem dos segredos de um coração tranquilo. O segredo para um coração tranquilo. E o primeiro segredo para um coração tranquilo, conhecer a Deus. Eu chamo sua atenção para os versos 1 e 2 do texto. Esta palavra traduzida aí no nosso salmo por somente, também pode ser entendido como certamente. Em muitos contextos, ela é traduzida como certamente. Isso para mostrar que o salmista tinha segurança naquilo que ele afirma, ele tinha certeza de que ele podia descansar em Deus, de que em Deus a sua alma era uma alma silenciosa. E o que é uma alma silenciosa? Uma alma silenciosa é uma alma que não está naquela atividade frenética para resolver todos os seus dilemas. Ela não está agitada, ela não está turbulenta, ela não está correndo de um lado para outro para procurar resolver as suas dificuldades. É uma alma que encontra paz, que encontra tranquilidade, mesmo no meio da tormenta. Quando nós traduzimos esse texto, literalmente, do hebraico, o resultado é algo muito belo, porque ele diz assim:
Somente para com Deus minha alma é silêncio. Não é bonito? Somente com Deus a minha alma é silêncio. Em todo o resto a minha alma é atribulada, em todo o resto a minha alma é confusa, em todo o resto minha alma é luta. Mas quando se refere a Deus, a minha alma é silêncio. Por quê? Por que a minha alma é silêncio em Deus? Diz o salmista, porque dele vem a salvação. Deus para o salmista é a rocha. Rocha como um símbolo de estabilidade, como algo que permanece, algo que dura quando todos nós passamos. Nós passaremos, mas as montanhas continuarão. Assim é o Senhor. Todo mais pode passar, mas o Senhor é estável. Ele é inabalável. Para o salmista, o Senhor é refúgio, um alto refúgio, como se o salmista fosse colocado num lugar alto, longe, distante das dificuldades. O Senhor é para o salmista, então, proteção, é cuidado. O salmista tem consciência de que o abalo pode vir. Ele pode ser um pouco abalado, sim, por causa das circunstâncias, da mesma maneira como eu e você tantas vezes somos abalados nas dificuldades da vida, mas ele sabe que o abalo não vai ser páreo para o Deus em quem ele crê. Esse é o salmista, que conhece a Deus, o primeiro segredo de um coração tranquilo. Onde é que nós encontraríamos paz verdadeira em meio à dificuldade? Será que nós podemos encontrar paz verdadeira na nossa incapacidade? Será que nós podemos encontrar paz verdadeira no nosso coração ansioso? Meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos dominar nem a nós mesmos. Você não consegue dominar nem a si mesmo. Quanto mais dominar as circunstâncias, as dificuldades ao seu redor. Observe nesse texto o segredo da serenidade de Davi. Ele conhecia a Deus. E por que eu e você não experimentamos a mesma serenidade, a mesma tranquilidade de coração que Davi experimentava? Ora, porque nos falta um ponto fixo. Nos falta uma âncora confiável. De tal modo que no meio da tempestade o nosso barquinho vai batendo de um lado para o outro. Nós não temos esta âncora firme e tantas vezes nós não olhamos para Deus. Deuteronômio 32:4 diz a respeito do Senhor: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Deus é justo e reto. Eu citei esse texto para dizer que Deus é confiável. Nós sabemos que Deus tem tudo sob o seu controle. O Salmo 46, verso 10, o Senhor nos exorta dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Deus tem as nações nas suas mãos. Nós sabemos que Ele tem tudo sob o seu controle, mas nós preferimos colocar a nossa confiança no que não tem poder para nos garantir a tranquilidade. Seja em nós mesmos, seja em outras pessoas, seja nos nossos empregos. Nós procuramos colocar a nossa confiança em coisas que não podem nos garantir segurança. Isso é como correr atrás do vento. E quando nós corremos atrás do vento, não surpreende que o vento nos derrube. A solução, meus irmãos, é conhecer a rocha. Quem é a rocha? Atos 4:11 diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Você quer esta segurança, você quer essa tranquilidade de coração, você precisa conhecer a rocha que é Jesus Cristo. Há algo muito belo no Salmo 22, um dos salmos mais belos para falar a respeito dos sofrimentos de Cristo. Eu convido você a abrir Salmo 22, verso 2. Salmo 22, verso 2, para que você entenda a beleza desse texto, a beleza da rocha que é Jesus Cristo. Salmo 22, 2 diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. É interessante, porque toda a Bíblia nós vemos pessoas clamando ao Senhor, o Senhor responde, o Senhor dá segurança, mas esse personagem do Salmo 22, ele clama ao Senhor, mas ele não encontra sossego. Sabe por quê? Porque esse texto aponta para Jesus. Jesus clamou ao Pai por tranquilidade.
mas o pai não o ouviu. Ou melhor dizendo, o pai não o atendeu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pai não atendeu a rocha? Para que ele não experimentasse descanso, mesmo sendo fiel, de tal maneira que eu e você possamos experimentar esse descanso nele. Ele não teve sossego, ele não teve descanso, mesmo conhecendo perfeitamente a Deus, para que eu e você pudéssemos conhecer ao Senhor e assim termos a nossa vida firmada na rocha. Conhecer a Cristo, meus irmãos, a Deus revelado em Cristo é algo essencial para uma alma tranquila. Se você quer tranquilidade, meu irmão, você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, talvez que não crê no Senhor Jesus Cristo, qual é a base da sua confiança? Qual é a sua rocha segura? Onde é que você deposita as suas fichas, a sua segurança? Esse lugar onde você deposita, esta pessoa em quem você deposita a sua confiança, esta circunstância em que você deposita a sua confiança, tem resolvido a sua tranquilidade? Tem garantido a você uma paz verdadeira? Cuidado com a ilusão de segurança, porque a verdadeira tranquilidade você só vai encontrar na rocha que é Jesus. Mas é importante pensar, nós também que cremos no Senhor Jesus Cristo, você já conhece a Jesus. E conhecendo a Jesus, você conhece o amor de Deus. E se você conhece o amor de Deus por você, então por que temer? Por que temer? Será que você tem dúvidas do amor de Deus por você? Será que você tem dúvidas do poder de Deus? Ora, meu irmão, minha irmã, você conhece a Cristo. E você sabe que Ele o ama. Então por que ter medo? Conhecer a Deus é o primeiro segredo para um coração tranquilo, para um espírito tranquilo, para a tranquilidade de Davi. Mas o segundo segredo de um espírito tranquilo é conhecer os seus inimigos. Nós vemos aqui nos versos 3 e 4, quem eram os adversários de Davi? Adversários que desferiam contra Davi um ataque contínuo, um ataque intenso, um ataque incessante, gente sem piedade, gente sem misericórdia. Em 1941, para procurar, 41 não, desculpe, em 1940, para procurar destruir a Inglaterra, os nazistas, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, bombardeou Londres incessantemente durante 57 dias. 57 dias de bombardeios constantes e intensos. Qual era o objetivo? Colocar a Inglaterra, colocar Londres de joelho. Assim também os adversários de Davi. Incessante, contínuo, impiedoso. Um ataque, ao mesmo tempo, covarde. Desferido contra alguém que já estava enfraquecido. Quando nós falamos de Davi, nós nos lembramos de um personagem chamado Simei. Quando Davi fugia do seu filho Absalão, este Simei ficou à distância no morro, vendo a caravana do rei passar, fugindo de Jerusalém e jogando pedras e ofendendo ao rei Davi. Ou seja, ele estava atacando alguém que já estava no chão. Talvez você que passou aí pela escola, como todos nós, acredito, passamos, vai se lembrar dos famosos bullying, tão em moda hoje, tão discutidos hoje em dia, em que sempre existe um valentão que se aproveita do mais fraco. É o caso dos adversários de Davi. Esse é um ataque dos adversários de Davi, um ataque dissimulado, falso. Pessoas que falavam bem de Davi, mas que por detrás o amaldiçoavam. O alvo não é outro, é derrubar Davi, é derrubar o rei da sua dignidade real. Esses são os inimigos de Davi aqui nesse texto. E nós vemos outros exemplos de gente assim na Bíblia. Gente que se deparou com inimigos muito mais poderosos do que eles. Pense, por exemplo, em Moisés enfrentando Faraó. Pense no próprio Davi enfrentando Golias, os exércitos de Saul perseguindo no deserto.
Pense no rei Ezequias, que, sitiado dentro de Jerusalém, enfrentou as afrontas do rei Senaqueribe, da Síria, conforme Isaías nos relata. Gente pequena que enfrentou gente muito mais poderosa do que eles, e a experiência do livramento que o Senhor deu a eles. Adversários mais fortes, adversários ousados, mas que por fim foram colocados de joelhos. Todos eles, cada um deles, desses adversários, colocados de joelhos, perante alguém mais fraco, por obra do Senhor. Será que existe melhor exemplo disso? De gente enfrentando adversários mais fortes do que Jesus enquanto caminhava por essa terra? Jesus enfrentou adversários, meus irmãos, desde o seu nascimento. Você deve se lembrar de Herodes, perseguindo o menino Jesus, na sua mais tenra idade, talvez no máximo 2 anos de idade. No começo do seu ministério, o Senhor Jesus enfrentando o próprio diabo no deserto. Ao longo de seu ministério, enfrentando os fariseus, enfrentando as autoridades do povo. Nem mesmo quando o Senhor Jesus estava na cruz, os seus inimigos deram trégua a ele, porque zombavam dele, escarneciam dele, dizendo: desce dessa cruz se você é quem diz que é. Um ataque incessante, covarde, dissimulado. Jesus enfrentou a traição de Judas. Jesus enfrentou o abandono dos seus amigos. E qual era a motivação desses adversários de Jesus? Inveja, usurpação. Jesus os denuncia na parábola dos administradores infiéis, quando ele fala de um homem que, tendo arrendado uma vinha, manda os seus empregados para cobrar os resultados desta vinha. E então aqueles que eram os responsáveis, os trabalhadores da vinha, eles espancam os seus empregados um após o outro, até que o rei decide mandar o seu próprio filho. E eles também o maltratam, pensando: vamos maltratar o filho para que a herança seja nossa. Jesus enfrentou toda a sua vida as forças das trevas que estavam em oposição a ele. Mas o interessante acerca de Jesus, interessante, maravilhoso, é que ainda assim, apesar de tanta resistência, apesar de ataques tão inclementes, Jesus tinha uma firme disposição de abençoar até mesmo aqueles que o perseguiam. Jesus é o oposto dos seus inimigos. Ele é a bondade em pessoa. Ele é aquele, nas palavras de Isaías, que não esmaga a cana quebrada. Ele preserva aquele que já está quebrado. Ele não vai atacar como os inimigos de Davi faziam. E qual é o resultado final para Jesus Cristo? Você lê em Filipenses 2:9. Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira. Jesus triunfou até sobre o pior dos seus inimigos, a morte, o pecado. Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Eu quero dizer a você, reconheça a realidade da luta. Não negue, e nenhum de nós aqui está negando que os seus problemas sejam problemas difíceis, que você enfrenta lutas, que você enfrenta aflições, na sua casa, no seu emprego, na vida agitada que você leva. Não negue isso. Não adote a postura triunfalista de alguns ou de negação de outros, que dizem que os problemas não existem, que os problemas são só uma ilusão, ou que dizem: eu sou o filho do rei, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, então nada pode me alcançar, nada pode me atingir. Sim, os problemas existem. Crentes ficam doentes, parentes de crentes morrem, crentes perdem emprego. Não negue a realidade da luta, mas reconheça também qual é a real dimensão da luta comparada ao Senhor. Os gigantes aos nossos olhos são anões aos olhos de Deus. Reconheça que você tem um Deus que é superior a todos os problemas, a todas as aflições. Reconheça também que Jesus já triunfou sobre todos os inimigos daqueles que acreditam nele. É dele a nossa vitória. Nós já temos a vitória em Cristo, irmãos. Nós já temos a vitória. Conheça a Deus, reconheça os seus inimigos. 2 segredos para um espírito tranquilo.
Mas eu quero chamar a sua atenção para um terceiro segredo. Conheça o poder da dependência. Veja os versos 5 e 6. Nós temos aqui um refrão da música. Como tantas que a gente cantou aqui hoje, existe um refrão. E Davi está repetindo esse refrão aqui. O verso 5 e 6. Ele repete aqui aquilo que ele já disse nos versos 1 e 2. Mas há algo diferente aqui. Davi cresce em confiança. Ele apoia-se em algo firme, algo que ele já experimentou. Davi conhece a Deus, ele sabe que Deus é poderoso. Davi já enfrentou o ataque dos inimigos e venceu. E esta experiência de Davi produz uma certeza. E não só uma certeza para ele, mas uma certeza que também redunda num testemunho. Sabendo como Deus lida com os inimigos do seu povo, Davi tem esperança. Algo que ele não falou antes. O Senhor é a minha esperança. Eu sei disso, eu já experimentei. Davi cresce em confiança. Antes ele disse, eu não serei muito abalado. Aqui ele triunfa. Eu jamais, eu nunca, eu de modo algum serei abalado. De modo algum. Essa é uma exortação que ele faz primeiro a si mesmo. Ele está falando ao seu coração. Minha alma, espera silenciosa no Senhor. Espera silenciosa nele. E depois ele vai exortar o povo. Povo, esperem no Senhor. Deus aqui também é não apenas mais a rocha que Davi fala lá no verso 2. Deus é a forte rocha. Se antes Deus era aquela rocha de mármore, agora Deus é uma rocha de diamante. Deus é a forte rocha de Davi. E porque Deus é a forte rocha para Davi e para o seu povo, para mim e para você, é feito a nós um chamado a derramar o coração. E o que é derramar o coração diante do Senhor? É abrir o coração sem ressalvas. É dizer a Deus, Deus está doendo. É expor diante do Senhor a nossa aflição. É falar com o Senhor sem nenhuma limitação, sabendo que nós estamos falando com o Pai, tal qual uma criança corre para o braço do Pai quando ela leva um tombo e rala os joelhos, ela corre para o Pai porque ela espera consolo, ela espera cura, ela espera que o Pai alivie a dor. Isso é derramar o coração perante o Senhor. E Davi então diz aqui, para si mesmo e para o povo, derramai perante o Senhor o vosso coração. Calvino disse que esse derramar do Senhor é aquela submissão estabelecida. Quando eu e você, quando os fiéis descansam nas promessas de Deus, quando eles dão lugar à sua palavra, quando eles obedecem ao seu domínio e quando ele mantém todos os murmúrios de paixões em seu coração. Quando nós colocamos toda a nossa vida diante do Senhor, isto é o derramar-se em dependência diante de Deus. Mas há algo mais interessante sobre esse verbo, derramar-se. Porque geralmente ele não está associado ao derramar o coração. Geralmente esse verbo derramar-se no Antigo Testamento está associado a um derramar da ira de Deus. Geralmente é quando o Senhor derrama o seu juízo sobre alguém, sobre um pecador. Esse é o verbo. Nossa, e agora derramar o coração diante de um Deus que derrama a sua ira? Sim, porque Deus já derramou a sua ira. Deus derramou a sua ira sobre Cristo. De tal modo que, porque Cristo recebeu o derramar da ira de Deus em nosso lugar, eu e você temos acesso ao Pai por meio dele. Eu e você, nós nos derramamos diante de Deus porque Jesus recebeu o derramamento da ira do Pai. E mais, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo, sobre nós foi derramado, e o verbo é o mesmo, o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 39, 29, o Senhor diz, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A ira de Deus, derramada sobre Cristo, proporcionou a que nós recebêssemos o derramamento do Espírito Santo.
E diante do derramamento do Espírito Santo, eu e você somos consolados. Temos o Consolador. É a certeza de que nós seremos ouvidos, de que Deus será a nossa salvação. É a atitude de Ana clamando perante o Senhor por Samuel, orando para que o Senhor desse a ela um filho. Ela já não tinha mais palavras, ela já não tinha mais o que dizer, ela não conseguia mais articular palavras, mas ela derramava a inteireza da sua amargura, a inteireza do seu coração, e o Senhor a ouviu, de tal maneira que ela saiu do templo em paz. O derramar do coração traz paz. É a confiança de Moisés diante dos exércitos de Faraó, diante da inquietude do povo, quando o povo estava com o coração intranquilo. Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês vão ficar em silêncio, a alma de vocês vai se tornar uma alma silenciosa, porque o Senhor vai livrá-los. É uma atitude, meus irmãos, de total devoção, de total entrega a Deus. Esse é o caráter único do cristianismo, que diferencia a nossa fé de qualquer outra fé. Nós temos um Deus que age sem depender de nós. Nas outras religiões você sempre tem de fazer alguma coisa para que Deus haja por você. Você precisa de alguma maneira comprar o favor de Deus. Mas quando se refere à fé cristã, Deus age independente de nós. E se Deus age independente de nós, é nosso papel dependermos dEle. Porque Ele não nos deve nada, nós devemos a Ele tudo. Nós dependemos dEle. Por isso entrega ao Senhor a tribulação do teu coração. Entregue hoje a tribulação do teu coração ao Senhor. Derrame diante de Deus. Chore diante do Senhor. Abra o seu coração. Se está doendo, fale que está doendo. Se você está feliz, cante louvores. Abra o teu coração de maneira sincera diante de Deus. Sem fórmulas prontas. Como um filho fala ao pai: pai, está doendo. Entregue ao Senhor a tribulação do teu coração. Pare de lutar. Pare de lutar. Não é que você vai deixar de fazer aquilo que te compete. Não é que você vai ficar que nem passarinho no ninho, de boca aberta, esperando a mamãe trazer a minhoquinha para você comer. Mas a questão é: pare de deixar a sua alma ansiosa, atribulada diante dos problemas. Sabe por quê? Porque não é na sua força. Se você ficar com a sua alma intranquila, serão dois problemas. O problema que você tem que resolver e a alma preocupada. Que tal você se livrar de um deles? Entregue ao Senhor. Você só vai ter um problema para resolver, que Deus vai agir. Meu irmão já cristão, use a sua experiência. Use a sua experiência. Você sabe que Deus é confiável. Você sabe que você pode confiar em Deus. Você já experimentou isso. Nós experimentamos isso todos os dias. De que nós podemos confiar na provisão do Senhor. Sabe qual é o segredo de um coração tranquilo? O segredo de um coração tranquilo é Jesus. É Jesus. Por Jesus nós conhecemos a Deus. Por Jesus nós reconhecemos a real dimensão dos nossos inimigos. Por Jesus nós podemos depender totalmente de um Deus que nos ama. Por isso, quando seu coração estiver atribulado, busque lugar de refúgio. Busque o lugar de refúgio quando o seu coração estiver atribulado. Quantas soluções você já experimentou em busca de paz? Talvez você tenha experimentado as soluções químicas, dos remédios tranquilizantes, dos remédios para dormir, que você precisa renovar a dose a cada noite, porque a tranquilidade não é uma tranquilidade permanente. Talvez você tenha experimentado aquela tranquilidade que o lazer traz, mas tudo isso é uma cortina de fumaça, porque quando acaba o jogo de futebol, quando acaba o carnaval, quando acaba a balada, tudo volta. Que tal provar daquela solução que vai lhe dar a paz verdadeira?
Jesus Cristo. Faça a prova. A palavra de Deus nos desafia a isso de uma maneira maravilhosa, gentil, graciosa. Faça a prova do Senhor. Veja se isso não é verdadeiro, se você confiar nele. Descubra o poder de Deus agindo. Volte-se para o lugar de refúgio. Mantenha o coração sereno diante daquilo que deseja roubar a sua paz. Mantenha o seu coração sereno. Se você já viajou de avião, você sabe do que eu estou falando. O avião decola, no meio de uma tempestade, aquela turbulência, o avião balança, às vezes ele chacoalha, as pessoas às vezes ficam com medo, gritam. Tem gente que é assim, fica com o coração atribulado. Então o piloto vai fazendo o avião subir, até que ele cruza as nuvens. E quando ele passa pelas nuvens, o céu é azul, é tranquilo. Coloque o seu coração em altitude de cruzeiro. Coloque o seu coração no alto refúgio que é o Senhor, onde não existe turbulência, onde não existe tribulação. Irmãos, outra coisa importante, quanto mais eu e você investimos em tempo de qualidade com Deus, mais nós aprendemos a exercitar serenidade. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, eu emprego no meu contato diário com Deus. Tempo de qualidade, claro, a questão não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você emprega com o Senhor. Quanto mais você emprega tempo de qualidade com o Senhor, mais você tem experiências com Deus e mais você vai aprender a exercitar a serenidade. Você se lembra de Maria aos pés de Jesus, a irmã de Marta? O que Jesus fala a respeito desta menina, desta moça? Ela escolheu a melhor parte, porque ela estava ali em experiência, em relacionamento com Ele, e o Senhor falava com ela, trabalhava no coração dela. E é isso que Jesus quer fazer com você, se você buscá-lo em oração, se você buscá-lo em meditação da palavra. Uma oração não mecânica, por favor, mas uma oração sincera, de coração derramado diante de Deus. Você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento na presença de alguém que é real. O problema é que tantas vezes a gente ora como se nós estivéssemos falando com um amigo imaginário. Mas Jesus está ali, Ele prometeu, Ele ouve. E Ele nos fala através da palavra de Deus, naquela hora de meditação tranquila. O Espírito dele fala ao nosso coração. Mas eu creio que este texto também tem uma aplicação para nós aqui, na Antioquia, como igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. O Senhor deseja que cada um de nós faça desse lugar aqui onde nós nos reunimos um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas são tratadas, um lugar onde as feridas são curadas, um lugar onde as pessoas encontram alívio naquele momento de graça e de comunhão. Este lugar pode ser um lugar de refúgio, se todos nós o virmos como tal. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe sempre a experimentarmos um espírito tranquilo que nasce de um relacionamento com Ele. Que Ele assim nos abençoe.